que é o momento? O momento é o fenômeno, né, que age para um corpo sofrer algum tipo de rotação, algum tipo de movimento em que uma parte desse corpo esteja fixa. Como assim? Assim ficou. Pode ter ficado muito confuso, mas vamos para a prática que a gente vai entender muito melhor. Ou seja, nada mais é do que o seguinte: eu vou ter inicialmente um ponto fixo e um corpo extenso. Lembrando que a gente está tratando com o corpo extenso. Dessa parte eu vou ter um ponto fixo no corpo extenso, ou seja, um ponto que não se mexe. Porém, como ele é um corpo extenso, à medida que eu faço força, a outra parte do corpo se mexe, porém essa não. Quando ela se mexe, causa algum tipo de movimento, ou seja, de rotação ou de translação. E é aí que entra o momento. Como assim? A gente tem aqui um momento, o torque, que é a força vezes a distância. Ou seja, vamos partindo do princípio de uma porta. Uma porta precisa de um torque mínimo para abrir, de um momento mínimo para abrir. Ou seja, os pontos fixos da porta, no caso, né, são esses daqui. E a porta ela vai girar. Porém, vamos analisar o seguinte: esse torque mínimo, ó, como a gente pode pensar? Força de distância, como assim? Todo mundo já experimentou abrir a porta por aqui, ó. Tá vendo? Bem pertinho da parede. É que eu esqueci o nome. Tá fechado. Esqueci o nome. Desse negocinho que ficou aqui. Todo mundo já experimentou abrir a porta desse aqui pertinho. E o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: a gente precisou usar muito mais força aqui, como se a gente fosse aqui nessa maçaneta gigante aqui e simplesmente abrisse com bem menos força. Ou seja, a gente usou muito mais força aqui. Por quê? Porque estava mais perto. E usou muito menos força aqui, que estava longe. Mas por que isso? Porque, rapaziada, galerinha do meu canal, é o seguinte: a gente tem a ideia aqui de momento, ó. O que é o momento? O momento é a força vezes a distância. Se aqui tem o torque mínimo e a distância é bem pequena, ou seja, se a distância é pequena, a força tem que ser o quê? A força tem que ser grande. E se a distância é grande, ó, a distância agora daqui para maçaneta é grande, a força vai ser pequena, beleza? E se é um dos exemplos aí o da porta. Outra aqui, ó, eu botei esse negócio que gira aqui do God of War, que lembra muito isso. Que é o seguinte, ó: se Kratos, ou você que não conhece, o bonequinho, botasse força no finalzinho daqui, ele usa muito menos força do que se ele girasse isso aqui com as próprias mãos, entendeu? Agora, vindo um pouco mais para a realidade, vou falar dessa daqui, ó, da alavanca. O que acontece da alavanca? Porque a gente tem uma alavanca às vezes longa ou pequena. É o seguinte, ó. Porque qual a ideia da alavanca? A ideia da alavanca, ó, é estender isso aqui, ó, para ativar, para puxar algum mecanismo aqui dentro que a gente não tá vendo, beleza? Como não tá vendo aqui, ó, a gente vai estender para deslocar essa alavanca. Porém, a gente também tem outro caso aí de torque, porque se encaixa exatamente nessa situação. Porque se a gente puxa a alavanca daqui, ó, mais perto do ponto fixo. E qual é o ponto fixo? O ponto fixo fica aqui, né? O mecanismo que a gente quer acionar, ó. Quanto mais perto a gente fica do ponto fixo, mais força a gente vai ter que usar. E quanto mais longe a gente fica, só precisa dar só o pin, só um toquezinho para a alavanca acionar. E também a mesma coisa com a marcha de carro, ó. A marcha de carro tá aqui, ó. E quanto mais para cima, por quê? Porque o ponto fixo tá lá na caixa de marcha, né? Que é um pouco mais para baixo. Que eu não entendo muito de carro, né? Mas eu sei que na caixa de marcha, né? Quando é manual, vai mover os negocinhos lá pro carro andar. Eu sei isso. Ou seja, é lá embaixo, e aqui também se aplica a ideia de torque. Por quê? Porque quanto mais longe a gente tiver do ponto fixo, que no caso vai ser lá embaixo, menos força a gente vai usar, beleza? E agora a gente vai ter o seguinte, ó: a grandeza momento, ou seja, momento é força vezes distância, ou seja, como é força nesse I é newtons, e distância é metros, ou seja, eu vou ter que a grandeza momento é dada por newton vezes metro, beleza? É uma grandeza vetorial. Mas como que a gente vai estudar o comportamento dela vetorialmente se a gente só vai calcular isso aqui? Muita
multiplicar a força vezes a distância. Como é que ela vai ser vetorial? Já já, como que o torque vai ser positivo ou negativo? A gente já já vai falar disso. Agora vamos para as questãozinhas, vamos entender um pouco mais como funciona o torque, né? O momento de uma força. Vamos entender um pouco mais. Segundo o manual da moto Honda CG 125, o valor aconselhado do torque para apertar a porca do eixo, ou seja, aqui ó, eu tenho um mecanismo aqui que eu preciso que ele faça algum tipo de movimento, ou seja, aí eu prendi aqui a, a chavezinha e eu vou querer deslocar isso aqui, ou seja, quanto mais longe eu tiver do ponto fixo, qual é o ponto fixo? Esse aqui. Quanto mais longe eu tiver do ponto fixo, menos força eu vou precisar usar. Por quê? Porque aqui vai ter um torque mínimo. E o que é torque? Torque, o momento de uma força, é a força vezes a distância, ou seja, quanto mais longe eu tiver, quanto maior for o D, menor vai ser o meu F, entendeu? Menor vai ser a minha força para o mesmo torque. Então vamos lá. O torque mínimo é 60 Nm por metro. Usando a chave de boca semelhante da figura, a força, aqui deu um pontinho, né? A força que produzirá esse torque é, ou seja, eu quero saber a força para 20 centímetros, sabendo que aqui vai ter que chegar a 60 no mínimo. Então vamos lá, ó. Ele disse que o torque mínimo é 60, aconselhável, né? É 60. E a gente dá uma distância de 20 centímetros. Só que, ó, ele deu a grandeza pra gente como? Ele deu a grandeza pra gente em Newton vezes metro, mas aqui tá em centímetros, ó. Então a gente vai ter que transformar isso aqui para metro, que vai dar 0,2 metros. Aí ficou chuchuzão pra gente, ó. Momento de uma força é igual a força vezes a distância. Quem é o momento? O momento é 60. A força é quem a gente quer saber. E a distância é 0,2. F vai ser igual a 60 dividido por 0,2, que isso aqui vai dar 300 newtons, beleza? Tem essa resposta aí? Tem, resposta certa, a letra E. Agora vamos lá. Não, vai deixar salvo, né? Vai deixar salvo aqui. Bora fazer outro. Após uma aula sobre o princípio das alavancas, alguns estudantes tentaram testar seus conhecimentos no playground, determinando a massa de um deles, de uma das pessoas, né, de um dos estudantes. Para tanto, 4 aceitaram-se estrategicamente na gangorra homogênea, na ilustração da secção transversal constante, com ponto de apoio em seu centro, e atingiram o equilíbrio quando se encontraram sentados na posição indicadas. Tá. Dessa forma, se os estudantes assimilaram corretamente o tal princípio, chegaram à conclusão de, ou seja, aqui a gente vai trabalhar um pouco mais vetorialmente a questão do momento. Por quê? Porque vê, o que a gente vai ter aqui, imagina que não tivesse esses dois aqui, só tivesse esse lado. O que ia acontecer? A gangorra, ela ia cair para cá. Por quê? Porque a força desse lado, porque o momento e não a força. Pelo seguinte, ó, a gente está se tratando aqui, ó, a gente está tratando aqui, ó, de um ponto fixo. E esse ponto fixo, ó, ele vai ficar fixo e o corpo extenso, que é a madeira, vai se mover. Ou seja, a gente está tratando aqui de momento. Logo. Desculpa, pessoal. Se não tivessem esses aqui, ó, a gangorra ia tender para esse lado. Agora, bora fazer o seguinte, bora fazer o oposto. Bora tirar esse pessoal aqui, ó. Se tivesse esse pessoal, se não tivesse ele aqui, o que ia acontecer? Esse pessoal aqui ia cair no chão. A gangorra ia cair para esse lado. Beleza? Então a gente tem aí um comportamento vetorial. Por quê? Porque por mais que as forças estejam para baixo, elas vão atuar em direções, sentido. Um vai atuar no sentido horário, que no caso vai ser essa daqui, ó, vai cair para cá, e essa aqui no sentido anti-horário. Aí os livros falam que
Anti-horário é positivo e horário é negativo. Enfim, varia. Aí, mas eu sempre acho melhor vocês botarem como vocês quiserem. Ou seja, nesse caso eu vou adotar como aqui sendo positivo e aqui sendo negativo. Mas na verdade, vamos fazer o seguinte, ó. A gente sabe que o que? A gente sabe que essa gangorra está parada. Ou seja, se ela está parada, ela está estável. Se ela está estável, então eu posso dizer que o momento desse lado é igual ao momento desse lado. Vocês concordam? Por quê? Porque se eu tivesse um momento resultante, vamos supor que esse momento fosse maior que esse, o que aconteceu? A gangorra ia cair para esse lado. E se esse momento desse lado desse rapaz aqui fosse maior, o que ia acontecer? A gangorra ia cair para esse lado. Mas não tão, aqui ele fala, e atingiram o equilíbrio. Se está equilíbrio, então posso dizer que esses momentos são iguais, beleza? Então só vamos lá fazer a conta. Qual seria o momento do lado A? O momento do lado A seria... Primeiro, aqui eu tenho duas forças, ó, o peso dele e o peso dela. Então vamos lá. Momento... Cadê? Aqui. É que eu perco o lápis. Foi mal. Eu tenho o momento A vai ser igual ao momento B. Chuchu, beleza? Quem é o momento A? O momento A vai ser o peso da garota vezes a distância que ela está do ponto fixo. Qual é o peso dela? 54. E qual é a distância? A distância é 1 mais 1,5, ou seja, 2,5. Eu tenho que vai ser 54 vezes 10. Por que vezes 10? Porque 54 é a massa dela e a gente está atrás do peso. Quando a gente fala de peso, a gente tem que falar de gravidade, que é que o peso vai ser igual a massa vezes a gravidade. Ou seja, vai ser 54 vezes 10 vezes 2,5 mais o peso do rapaz. O peso do rapaz vai ser 36 vezes 10 vezes a distância, ou seja, 36 vezes 10, que é o peso dele, que é a força, vezes a distância, que é 1,5. Vai ser igual a... O peso da mulher aqui, ó, 27 quilos, magrinha, vezes 10, vezes 2. Cadê? 27 vezes 10 é 2 metros. Eu vi errado, não? 2 metros. Tá muito distante. Vezes 2. Mas, porque o momento B também inclui o rapaz de boné, vai ser x vezes 10. Por quê? Porque a massa dele vezes 10, que vai ser o peso, vezes a distância, que é 2,5. Então vai ser m, que é a massa que a gente quer, vezes a gravidade, que é 10, vezes 2,5. Então vamos lá. 54 vezes 10 vezes 2,5. 54 vezes 10 vezes 2,5 é a mesma coisa que 54 vezes 25 mais 36 vezes 15, porque 10 vezes 1,5 vai ser 15. Então vai ser 36 vezes 15 vai ser igual a 27 vezes 20. Igual a... Eita, igual não, né? Mais 25m. Vamos fazer a conta ou não? Acho que não. Dá pra fazer um negócio maneiro aqui, ó. 36 e 54. Ambos são divididos por 18, né? 18 vezes 3 vai dar 54. Então, ou seja, 18? 18. 18 aqui e 18 aqui, ó. 18 vezes
3 vezes 25 vai dar 75. E aqui 2 vezes 30 mais vai dar 15, ou seja, vai dar 30. Menos 27 vezes 20, que vai ser igual a 25m, beleza? Aqui vai dar 18 vezes 105 menos 27 vezes 20. Aqui, ó, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui 27 e 5 dividem por 3. Então vamos lá, isso aqui é só para não fazer conta, beleza? Isso aqui é só um negócio de preguiçoso mesmo. 3 vezes quanto vai dar 105? Vai dar 3 vezes 30, vai dar 35. Ou seja, cadê o lápis? 25m vai ser igual a 3 que multiplica 35 vezes 18 menos 9, né? Que é 3 vezes 9, que dá 27 vezes 20. Agora aqui a gente vai ter que fazer a mesma conta, né? Para não ficar simplificando. Vamos fazer isso aqui na calculadora, lógico. Só para não perder tempo, tá? Então vai ficar... Cadê? Opa. Cadê? 35 vezes 18, 630 menos... Não, 630, né? Vezes 4... Ah, menos 180, né? 450, é isso? 180? É, 180. Ou seja, 450... Cadê? 25m vai ser igual a 450. Divide aqui por 5. Aqui por 5 vai dar 5m. E aqui vai dar 90m, né? 45 dividido por 5 é 90, né? Divide aqui por 5 e aqui por 5, eu vou ter 18 quilos. Tem essa resposta? Oh, 18? Esqueceu de multiplicar por 3. Ou seja, vai ser 18 vezes 3. Aqui, ó. Eu que estranho, o cara pesa 18 quilos. A gente precisa de multiplicar por 3 aqui, galera. Tá vendo? Foi um detalhe. Ou seja, vai ser 450 vezes 3 aqui, tá vendo? Porque a gente calculou dentro do parênteses. Vezes 90 vezes 3. A massa então vai ser 18 vezes 3, que é 54. Agora eu acho que tem resposta. Ok, tem resposta. Resposta certa é a letra D. Agora vamos para mais um. Um menino que pesa 200 newtons caminha sobre uma viga homogênea de seção constante, peso de 600 newtons, e é apoiado, ou seja, essa viga aqui tem 600 newtons, simplesmente nas arestas dos corpos prismáticos. Como ele caminha para a direita, tá vindo para cá, é possível prever que ele rodará no apoio a distância B, ou seja, ele quer saber, o menino tá andando para cá, vai passar pelo ponto B e vai chegar uma hora que isso aqui vai virar, ó. Ele quer saber a hora que isso aqui vai virar. Ele quer prever isso aí, beleza? Agora a gente vai entrar num assunto muito bacana que a gente tinha falado antes. A gente vai dar uma retomada
que é no centro de massa. Centro de massa? Como assim? Como centro de massa? A gente vai falar dele aqui. Deixa eu tirar aqui. Tá o triângulo aqui. Antes de tudo, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Antes do menino, eu vou ter a barra aqui, ó. A barra de 8 metros, né? Porque vai ser o seguinte, deixa eu desenhar melhor, né? Esse aqui ficou totalmente fora de... Como tá? É, aqui mesmo. Totalmente fora de contexto. Pronto. Agora ficou um pouco melhor. Aqui é 5 e aqui é 3 metros. Só que ele fala o seguinte, ó, ele fala que a barra é homogênea. Então, se a barra é homogênea, o peso dela, o centro de massa dela vai ser bem no centro da figura, porque isso aqui é um retângulo, né? Então vai ser bem no centrinho aqui, ó, no 4. Por quê? Porque isso aqui tem o tamanho de 8 metros. A metade, então, o centro vai ser a 4 metros. Se daqui para cá é 5 e aqui tá no 4, então daqui para cá é 1 metro, beleza? Todo mundo consegue entender que daqui para cá é 1 metro. Por quê? Porque isso aqui não é 4, ou seja, daqui para cá não são 4, já que está no centro de massa, no centro da figura. Se daqui para cá são 4, isso aqui tudo, e daqui para cá é 3, e daqui para cá é 3, então eu posso dizer que isso aqui é 1. Concordamos? Então vamos lá. Ela tem um peso de 600 newtons. Então ela vai fazer uma força para baixo de 600 newtons. E o menino pesa 200 e ele vai caminhar para cá, ó. Vai caminhar para cá em algum ponto que eu não sei qual é e que eu quero descobrir, beleza? Ou seja, ele quer que o corpo esteja na iminência de queda, ou seja, quando ele estiver prestes a cair, quando os torques vão ser iguais. E o que é torque? Torque é a força implicada no corpo extenso vezes a distância. Ou seja, qual a força aqui? A força é 600. E qual é a distância? A distância é 1 metro, ou seja, 600 vezes 1, que é o momento do lado AB, aqui é o ponto A, né? E aqui é o ponto B. O momento do lado AB vai ser esse aqui, ó, vai ser 600 vezes 1. Como ele está em equilíbrio e está prestes a cair, então vou dizer que os momentos são iguais em ambos os lados. Ou seja, a força vezes a distância, o produto da força vezes a distância nos dois lados são iguais. Ou seja, 200 vezes a distância que o menino vai estar, vai ser igual a 600 vezes 1. Passo 200 dividindo, corto 0 com 0. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter que a distância vai ser igual a 3 metros. A gente tem essa resposta. Temos resposta certa, a letra... Opa, não tem não. Achei que tinha. Ou seja, a gente tem o seguinte, a gente tem que a resposta vai ser 3 metros, ou seja, ele vai chegar até a pontinha aqui, ó, até a pontinha. Ou seja, não tem nenhum perigo dessa reguinha virar, né? Porque se ele andar mais, ele vai cair, né? Então ele consegue andar por toda a barrinha sem que ele caia. Tudo bem? Então, meus amores, a aula de hoje foi essa. Qualquer dúvida, eu vou deixar o meu Instagram aí na descrição do vídeo para tirar as dúvidas de vocês, beleza? Eu espero que tenha dado para entender um pouco sobre esse assunto, para dar uma clareada de como esse assunto pode ser cobrado e principalmente essa parte aqui, ó, de grandeza vetorial, beleza?
Então, a aula de hoje foi essa, tudo bem? Muito obrigado a todo mundo que viu a aula aqui. E segunda-feira, dia 2, dia 2 eu acho, dia 2 de novembro, a gente se vê, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que viu a aula até aqui e até a próxima aula.